Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta tarde de domingo. Que possamos aprender mais uma porção da Palavra do Senhor. Aqueles que querem estudar em profundidade a Palavra do Senhor. Então, para começar, vamos orar, pedindo a direção de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma semana que passou, por esta semana que iniciou, que possamos, neste dia de domingo, te dar um verdadeiro louvor e adoração, Senhor. Pois só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Nos perdoe e nos ajude a estarmos mais unidos com o Senhor. Nos livre de todo mal, coloca teus anjos ao nosso redor. E que o Senhor lute as nossas lutas, as nossas guerras. Que me ajude a transmitir a tua palavra e que os teus filhos e filhas que irão ouvir se fortaleçam nesta palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é: Quem ficará fora do céu? Quem ficará fora do céu? Então, vou ler bem aqui no Apocalipse 21:8, que nos diz assim, uma lista, né? E nós vamos estudar cada um destas listas, um pouquinho de cada um. 21:8. Mas quanto aos tímidos, os incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, aqui tem uma lista, nós vamos ver um pouquinho desta lista, né? O primeiro da lista é os covardes, os tímidos, os covardes, os medrosos. Tímidos, covarde, medroso, são palavras sinônimas, que têm o mesmo significado. Então, o primeiro da lista, os tímidos, os covardes, os medrosos. Eles ficarão fora do céu. Os covardes não fazem parte do reino de Deus, pois os covardes, ao verem o seu inimigo, logo se curvam a ele e fazem tudo o que ele quer. Esse tipo de gente Deus não quer no seu reino, no céu, né? Os covardes não estão dispostos a darem as suas vidas por Cristo. Eles não estão, eles são covardes. Na hora que verem o perigo, logo eles apostatam-se da sua fé. Os covardes buscam os seus próprios interesses. Eles só seguem a palavra, ou dizem que seguem, estão nessas igrejas, mas não é por causa de Cristo, mas por causa dos seus interesses. Então, vamos ver aqui em Lucas, Lucas 22, vamos ver aqui um covarde, né? Um medroso, que queria apenas os seus interesses. Lucas 22, do 47, 48, que nos diz assim. 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. Preste atenção, que nós estamos falando de um apóstolo que era covarde. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do homem.
Então, Judas Iscariote, né? Iscariote, um dos covardes, o discípulo que traiu a Cristo. Agora, os versos do 54 ao 71 nos diz assim. Outro covarde, né? Depois ele se arrependeu e mudou, né, a sua maneira de ser, de pensar e de agir. Mas nesse texto ele foi covarde. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio da sala, e assentando-se juntos, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passado a quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então a gente vê aqui dois covardes, dois discípulos covardes, né? Aqui nesse texto, um traiu e o outro negou. Um traiu, um vendeu Jesus e foi até o fim na sua investida, porque este covarde aqui, ele seguia os seus próprios interesses. Já o outro foi medo, foi o próprio medo quem levou ele a se acovardar. Então devemos prestar atenção. Covarde, ele também é traidor. Covarde, ele também é medroso, é o mesmo medroso, né? Ele nega. Então, Judas vendeu Jesus pelos seus próprios interesses. Ele era um covarde, ele não tinha coragem de continuar seguindo a Cristo, porque ele sabia o que iria acontecer com os seguidores de Cristo. Eles não iriam alcançar o objetivo que ele, Judas, queria, que era assumir o trono de Roma e governar. E mesmo assim, os seguidores de Cristo iriam ser perseguidos. E ele tinha o interesse dele de ficar rico, né, de ser alguma autoridade bem vista no reino de Cristo, como ele viu que isso não ia acontecer. Então ele vendeu Cristo e permaneceu no seu desejo, né? E também aqui Pedro, né, por medo de enfrentar as autoridades, ele negou Cristo. Então, Deus não quer covardes, medrosos em sua obra, pois no confronto com o inimigo, eles se rendem ao inimigo, pois não têm coragem de os enfrentar. Meus irmãos e irmãs, eu vou dizer aqui para vocês, a igreja, a verdadeira igreja, está próximo aqui no Brasil, porque em outras nações já está havendo esse confronto, já está havendo esta perseguição. Mas aqui no Brasil já começou devagarinho, e a gente está vendo que está aumentando, e em breve
vai ser um confronto muito grande. Deus está separando os dele. E aqueles que são covardes, como aqueles 21.000, ou era 22, lá de Gideon, que terminou apenas em 300, eles vão se revelar. Então, de 21, ou era 22.000, que eu não estou lembrada a quantidade exata, soldados lá de Israel, né? Lá que Gideão ajuntou, só 300 estavam preparados. Já pensou? Digamos 22.000, de 22.300 somente. É só o remanescente. Poucas pessoas em relação a 22, né? 22.000, só 300 estavam preparados para o confronto com o inimigo. E olha que o exército do inimigo era muito maior. Então nós estamos perto de ter este confronto diretamente. O confronto que Jesus fala lá em Mateus 24:7. Ou melhor, 24:9. Nós seremos perseguidos, odiados de todas as nações, seremos presos e muitos mortos. Mas só vai enfrentar isso quem é corajoso. Isto é uma guerra espiritual que vem para a área física. Mas Cristo não nos chamou para guerrear fisicamente. Cristo nos chamou para guerrear no espiritual, porque o reino de Deus é espiritual. Nós já saímos da matéria, da carne, deste mundo para o mundo espiritual. É lá que nós guerreamos. Nossos inimigos é Satanás e sua turma. No mundo visível, no mundo terreno, nós não guerreamos com ninguém. Isso fica para a nação terrena chamada Israel. Eles guerreiam no mundo terreno porque eles ainda não foram para o mundo espiritual. O mundo espiritual, no mundo espiritual, nós sempre estamos em guerra. Guerra na nossa alma, guerra no nosso espírito, que vem para o nosso corpo. Preste atenção. E isto já está acontecendo, só que vai piorar cada dia que passar. Porque o que está apenas no mundo espiritual irá, na verdade, já está acontecendo. Já está se materializando no mundo terreno. Neste mundo material que Adão escolheu para ter a humanidade. Então preste atenção. Em Marcos 5,36, Jesus disse: não temas, crê somente. Não temas. Então Jesus, ele quer que creiamos nele. Dependamos dele, porque ele é todo o poder no céu e na terra. Então, se não crermos, então estamos fora da vontade de Deus. Os covardes não creem, por isso eles temem, eles voltam atrás, eles se acovardam e se rendem ao seu inimigo. Mateus 28:20, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está conosco, ele nunca abandonou a igreja dele, nem vai abandonar. Mas isto é a igreja dele. E a igreja dele são todos aqueles que estão conectados espiritualmente com ele, que andam na direção do Espírito Santo. Em Mateus 10:28,
nos diz assim, Mateus capítulo 10, versículo 28, diz assim, versículo 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Meu Deus, que revelação! A única coisa que o homem pode, que o ser humano pode fazer conosco é matar o nosso corpo. Mas Jesus disse que o nosso corpo para nada serve, a não ser para virar pó, para virar terra, pois foi de lá que ela veio. Mas é para temer a Ele, Deus, que pode, preste atenção à revelação neste verso, que Jesus diz, olha o que Jesus diz e é comprovado no Apocalipse. Meu Deus, que revelação! Apocalipse 19, ele diz o seguinte, 28, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Meu Deus, que revelação! Significa que todos que irão para o inferno irão com o seu corpo, e não é um corpo espiritual como vai receber aqueles que serão ressuscitados, será o seu corpo normal. Onde é que tem isso? Olha, eu não coloquei isso no estudo, mas o Senhor está me mandando colocar agora. Está bem aqui no Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fazia os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, estes dois são dois homens, duas pessoas que o diabo vai usar para fazer o que ele quer nos últimos dias. Aqui está dizendo que eles serão lançados no lago de fogo. Eles serão lançados vivos. Eles não vão morrer para ressuscitar. Eles vão ser lançados com corpo e alma no lago de fogo. E aqui Jesus está dizendo a mesma coisa. Então, no juízo final, aqueles que morreram sem Deus, juízo final vai ser ressuscitado os que morreram sem Deus. Porque os que morreram com Deus vão ser ressuscitados antes, é a primeira ressurreição dos judeus. Porque os cristãos que morreram vão ressuscitar e receber outro corpo, porque vai ser no arrebatamento. Mas os que ficarem e serão mortos na grande tribulação, quando Jesus vier governar esse mundo, eles vão ressuscitar, não vão receber um novo corpo, mas vão ressuscitar na volta de Jesus. Mas os que morreram sem Deus vão ressuscitar só no último dia para receber o juízo. Eles vão ter o corpo que eles tinham antes, mas vão receber esse corpo para ser lançado no lago de fogo. Meu Deus, que revelação! E eu não ia colocar isso no estudo, mas o Senhor está me mandando colocar. E Cristo disse aqui, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então Cristo vai lançar essas pessoas com corpo e tudo no inferno. E muitas vezes a gente tem medo de morrer. Deus não tem compromisso com covardes. Eles não podem fazer nada com a nossa alma, com o nosso espírito. Veio de Deus e para Deus voltará se estiver conectado com Deus.
Se não estiver conectado com Deus, ele será lançado no inferno primeiro, depois no lago de fogo. Deus não quer covardes, mentirosos em sua obra, pois no confronto com o inimigo, eles se rendem ao inimigo, eles se rendem, eles não enfrentam o perigo, eles não morrem, não querem morrer por Cristo. Aqui em Isaías 41:10 nos diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mais uma vez, Deus está dizendo: não temas, não se acovarde, não seja medroso. Enfrente o perigo, enfrente o inimigo. Lembre que você não está só. Eu estou com você. Eu vou defender você. Não é você quem vai vencer de você mesmo. Sou eu. Por isso ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Deus está falando aqui para o seu povo, para Isaías, para Antônia, para o José, para qualquer um dos seus filhos, para não se acovardarem, para não serem medrosos, para enfrentarem o inimigo. Jesus enfrentou com coragem, sem medo, enfrentou a cruz, enfrentou a zombaria, enfrentou as cuspideiras na sua cara, enfrentou o chicote, enfrentou tudo, porque ele tinha um objetivo. E o objetivo era livrar eu e você da condenação eterna, do lago de fogo que arde com enxofre. E Jesus enfrentou tudo aquilo, mas nós também precisamos enfrentar o nosso inimigo enquanto estivermos nesta terra, governada por Satanás. Estes versos, Deus nos manda confiar nele e não ter medo do inimigo. Então, Mateus 10:28, Isaías 41:10, Deus está dizendo: não temas, eu sou contigo, eu estou contigo, não tenha medo, não se acovarde. Meus irmãos, está chegando a hora de nós, como igreja no Brasil, mostrar realmente a fé que temos, ou nos amedrontar e apostatar a nossa fé, ou com coragem enfrentar o inimigo e muitas vezes perder a vida por Cristo. Mas perder a vida por Cristo é ganhar a vida eterna. Pense nisso. Seja bem-vindo, Gênesis, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. E vamos firmes juntos nesta luta contra o nosso inimigo. E nosso inimigo não é carne e sangue. Nosso inimigo sempre foi na área espiritual. Sempre foi Satanás e seus demônios. E é por isso que em Mateus 24:7, Jesus diz: guerra de nação contra nação e reino contra reino. Reino contra reino, eu já estou cansada de falar. Não é uma nação que tem um rei contra outra nação que tem outro rei. Não. É reino espiritual. É o reino do diabo e o reino de Deus, lutando na área espiritual, pelas almas aqui no mundo terreno, no mundo visível, no mundo material. Enquanto existe essa guerra na área espiritual, ela também se materializa na terra,
em guerras de nação contra nação. Então, seja bem-vindo. Deus não tem compromisso com medrosos, por isso eles ficarão fora do céu. Deus tem compromisso com corajosos, pois eles estão dispostos a darem as suas vidas por Cristo e o seu reino. E o seu reino, se assim for necessário. Então, os corajosos, eles estão dispostos a morrerem por Cristo, a darem a sua vida, lutando até o fim, como foi no começo da igreja, será no final. Como foi no início, quando tinha os apóstolos, será no final. A igreja está caminhando para esta grande guerra espiritual que se tornará visível e a perseguição está aí. Josué 1,9 diz assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está fortalecendo a fé de Josué, porque Josué tinha uma grande obra a fazer, a realizar naqueles dias, que era lutar contra nações mais poderosas. Mas Deus diz: não temas, não temas, se forte, estou contigo, hoje é do mesmo jeito. Cristo está dizendo: não temas, eu estou com vocês até a consumação do século. Me coloque em primeiro lugar. Me coloque em primeiro lugar na sua vida. Eu sou mais do que vencedor. Eu já venci tudo. Jesus, ele quer que coloquemos ele em primeiro lugar na nossa vida. Aqui em Atos 7, 54, 60, nos diz o seguinte. Atos 7, 54 a 60 diz assim: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que é Jesus, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas. Então, aqui a morte de Estevão. Estevão, corajoso, enfrentou o sistema, não negou Cristo, pregou a palavra até o fim, morreu. O sangue dele foi derramado, mas ele está no céu. O corpo dele, os homens mataram o seu corpo, derramaram o seu sangue, mas a alma dele foi preservada, como Deus diz. Vocês têm que temer é quem mata, quem lança a alma. Mata não, porque Deus não mata a alma, quem mata a alma é Satanás. Mas lança a alma e o corpo no inferno, né? No lago de fogo, porque Cristo lança a alma que já é morta, que não quer Deus, que não tem mais sentimentos bom nenhum. Deus quer os corajosos, pois os corajosos representam Deus, já os medrosos representam Satanás. Segundo grupo que ficará fora do céu. Primeiro grupo são os medrosos, os covardes, né? Segundo grupo que ficará fora do céu,
Os incrédulos. Deus não tem compromisso com quem não crê nele, com quem não confia totalmente nele. Deus não tem compromisso com essas pessoas. Aqui em Hebreus 11, diz o seguinte, Hebreus 11, 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se você não crê em Deus, se você não acredita que Deus existe, se você não crê nisto, é impossível você agradar a Deus. É impossível você receber Cristo como Salvador, se você não crê que Ele é Deus. Os incrédulos, Deus não tem compromisso com quem não crê nele. Seja bem-vinda, Elisângela. Que o Senhor lhe ajude em tudo que você precisar, né? E lhe proteja. Nós precisamos da proteção do Senhor. Então, os incrédulos, Deus não tem compromisso com quem não crê nele, com quem não confia totalmente nele. Então, Hebreus 11:6 nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé em Deus, a pessoa não faz o que Deus manda. Sem fé, Deus não pode fazer nada pela pessoa que lhe busca. Como é que você vai buscar Deus se você não crê nele? Se você não crê que ele tem poder para aquilo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sempre que Jesus Cristo operava alguma cura em alguém, era porque esta pessoa cria nele ou outra pessoa, né? Outras pessoas exerciam esta fé por aquela pessoa. Por exemplo, né, aqueles 4 amigos que levaram o seu amigo deficiente, botaram lá no telhado e desceram pelas cordas. Então, este homem não foi curado pela fé dele, mas pela fé dos seus amigos. Quantos pais têm alcançado seus filhos porque eles têm orado, não pela fé dos seus filhos, mas pela fé dos seus pais. Mas é pela fé. Alguém está exercendo a fé e Deus está vendo esta fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos orar com fé. E se for do agrado de Deus, se realmente é aquilo que Deus quer, Ele vai fazer. Então, por isso, ore pelos seus e também por tudo que você for fazer. Então, tudo que formos fazer, devemos fazer crendo em Deus, pedindo se realmente é a vontade de Deus. Sem fé não há arrependimento verdadeiro. E sem um verdadeiro arrependimento não há salvação. Pois sem arrependimento não há mudança de vida, de pecado. Não há mudança. Você tem que mudar do pecado para a verdade, para a vida sem pecado. Não há a mudança das coisas deste mundo para o reino de Deus. Então nós temos que realmente crer em Cristo. Então o segundo grupo que vai ficar fora do céu são os incrédulos, porque os incrédulos não creem. Dizem que creem, mas não creem. Terceiro grupo que ficará fora do céu. Nessa lista aqui é do Apocalipse 21:8. Terceiro grupo que ficará fora do céu, os abomináveis, os que são opostos a Deus, à verdade. Este grupo ficará fora do céu, os que são contrários à palavra de Deus. Deus diz uma coisa, eles fazem outra.
Estas pessoas são detestáveis diante de Deus, pois eles sempre são contrários à palavra de Cristo. Quarto grupo que ficará fora do céu: os homicidas. Os homicidas não são somente aqueles que fisicamente matam o seu próximo, mas também aqueles que estão matando o seu próximo com as suas ações e com as suas palavras. Então devemos ter cuidado com o que fazemos ou falamos, né? Então, muitas pessoas têm matado os outros nas suas palavras, né? Nas suas críticas. A pessoa diz, é só uma brincadeira, mas você já matou porque você falou uma coisa que você pensa de verdade e diz diz que é brincadeira, né? Então, as pessoas são assassinadas não só fisicamente, mas também pela maldade do homem, das palavras, das ações, né? Quantas pessoas estão fazendo mal para os outros, né? Não só através das palavras, mas também das ações. Quantas crianças são violentadas fisicamente, são espancadas, não só crianças, mas esposas e mulheres e homens e assim sucessivamente, né? Esses governos, né, matam as pessoas, tirando os seus direitos, e as pessoas vão criando ódio, e o ódio mata a pessoa, não vai para o céu quem não perdoa. E assim muitas pessoas que se dizem de Cristo, mas estão com o coração cheio de ódio, com a alma morta ou morrendo com sentimentos ruins. Então estão sendo mortas devido a ações de muitas pessoas. Nós devemos ter cuidado com as nossas ações. Quinto grupo dos que não irão ao céu: os fornicadores. Os fornicadores, os que não são casados e têm relacionamentos sexuais ou relações sexuais, e os que são casados e têm relações sexuais fora do casamento. Então, se você não é casado, sou solteiro, mas eu tenho a minha namorada e nós transamos, é o linguajar de hoje, né? Então, você é um fornicador e você está no grupo dos que irão ficar fora do céu. Se você é casado e anda traindo a sua mulher ou marido, você está no grupo dos que irão ficar fora do céu. Então, esses fornicadores não significa só fisicamente. Jesus disse que se pensar em estar com a mulher, já adulterou com ela. Então, na alma, você já pensou, desejou, planejou, viu tudinho, você já fez. Então, devemos ter cuidado, né? E sexto grupo dos que ficarão fora do céu: os feiticeiros, os que são envolvidos com as trevas, com o diabo. São aqueles que lutam com os demônios, ou lutam ou servem, né? A palavra certa é servem os demônios, aos demônios, para destruírem o seu próximo. Então, muitas pessoas vão nesses lugares, né, onde tem feitiçarias, essas pessoas que trabalham, né, mãe de santo e etc., e fazem bruxaria para os outros. Então, o sexto grupo são os feiticeiros. Tenha cuidado, né? O sétimo grupo que irá ficar fora do céu. Essa lista é dada pelo próprio Senhor Jesus a João. Na ilha de Pátimos, lá ele deu esta lista
nas visões que João teve, né, lá no Apocalipse. Então, o sétimo grupo que ficará fora do céu, os idólatras. Idólatras são aqueles que adoram um ídolo, adoram uma pessoa e fazem um ídolo dela e se prostram diante dele. O primeiro mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. Não farás imagem de nada, nem no céu, nem na terra. Não se proste, não se curve a ela, não peça nada a ela. Então são os idólatras. E esses idólatras aqui, eles trocam Deus pelo seu ídolo. Só que este ídolo aqui é uma prostituição espiritual. Quando você coloca outro Deus diante, no lugar do seu Deus, do Deus Criador, você está se prostituindo com outro Deus. Você está trocando Deus por uma imagem que tem olho, mas não vê. Salmo 15, tem boca. 115, tem boca, mas não fala, e etc. Isso aqui é uma prostituição espiritual. E tem mais, né? Essa prostituição, esta idolatria, não é só um ídolo feito por mãos de homens, mas também pode ser qualquer outra coisa que você está colocando no lugar de Deus. Pode ser o seu trabalho, pode ser os seus bens, pode ser a sua família, pode ser a sua posição, o seu conhecimento. Tem gente que se eleva tanto porque tem um curso tal. Eu fiz isso, eu tenho doutorado naquilo, e as pessoas se exaltam, se adoram a si mesmo. Tenha cuidado com isso. Está no grupo da idolatria. Os idólatras não são somente aqueles que fazem para si uma estátua uma estátua de alguém, ou se prostram de alguém ou de alguma coisa, né? Porque tem ídolos que é de animais, que tem outras que adoram o sol, adoram a lua, então da criação de Deus. E se prostram, eles creem que esse ídolo vai dar o que eles querem. Então se prostram diante dela, acreditando que ela irá atender às suas preces. Mas todos aqueles que não têm, Deus como o centro de suas vidas, aqueles que colocam qualquer outra coisa como prioridade em suas vidas, isso é o seu Deus. Suas vidas, o seu Deus, o seu ídolo. Isso é para esta pessoa a coisa importante, né? Em Mateus 10, 37 nos diz o seguinte, Mateus 10, 37 diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e segue-me após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, então, Jesus continua falando, então, muitas pessoas colocam a sua família como prioridade. Outros colocam o seu trabalho. Outros, o seu conhecimento. Mas eu sei isso, eu sei aquilo, já estudei isso, eu sou muito sábio, eu sou muito aquilo. Outros, a sua beleza. E assim cada um vai colocando um ídolo na sua vida. E este pecado está na lista das pessoas que irão ficar fora do céu. Em
o oitavo grupo dos que ficarão fora do céu. Todos os mentirosos. Todos os mentirosos. Cristo fez questão de dizer que são todos os mentirosos, pois os mentirosos são os filhos do diabo. Aqui a gente vê em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus dizendo para um grupo de judeu que dizia ter crido nele, ter seguido ele. Seja bem-vindo, Armando, que o Senhor te abençoe. Que bom lhe ver aqui. Então, que o Senhor nos ajude, não é, nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Em João 8:44, Jesus diz assim: Vós tendes, pois, por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, ó, uma das listas, um grupo que não vai entrar no céu, os homicidas, né? Os assassinos. O diabo é assassino, porque ele, na verdade, foi o primeiro assassino. Ele matou uma terça parte dos anjos no céu. Ele matou uma humanidade toda. Ele foi um homicida desde o princípio. Olha, Jesus está dizendo que ele foi homicida desde o princípio, desde o céu. Então, uma terça parte dos anjos ele matou espiritualmente e matou toda uma humanidade, começando por Adão e Eva, e o restante todo desde o princípio da humanidade. Então, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, nunca se arrependeu. A serpente nunca se arrependeu, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o diabo, ele é o pai da mentira. Então, todos os mentirosos são filhos do diabo. Por isso, aqui no Apocalipse, Jesus está dizendo, não é? Que todos os mentirosos ficarão fora do céu. Todos, porque são filhos do diabo. Deus não vai querer os filhos do diabo lá no céu. Então, o oitavo grupo que vai ficar fora do céu são todos os mentirosos. E tem pessoas que brincam, né? Faz piadinhas de mentiras, dizem, mas é só uma brincadeira. Todos os mentirosos. Se você tem esse costume de fazer piadinhas, brincadeiras, usando a mentira, não faça, porque este é o último grupo desta lista que Jesus deixou aqui, que vai ficar fora do céu. Os mentirosos. E a Bíblia é bem clara, Jesus foi bem claro. Todos os mentirosos. Não só aqueles que mentem para obter alguma coisa, mas são todos. Aqueles que fazem uma brincadeirinha, uma piadinha, todos os mentirosos. Cristo fez questão de dizer que são todos os mentirosos, pois os mentirosos são os filhos do diabo. Os mentirosos são opostos à verdade. E Deus odeia a mentira, pois é oposta a ele. É opositora a dele, que é a verdade, pois ele é a verdade. E a verdade é oposta à mentira. Os mentirosos, eles mentem e dizem que é brincadeira, né? Essa pessoa aí que tem as brincadeiras de mentir, mas tem gente que mente, meu Deus, conheço tanta pessoa que mente. A pessoa diz assim, mente que dá bom dia jumento, né? E nós temos aí uma pessoa no país, né? Que mente que dá bom dia jumento.
Então, eles mentem e dizem que é brincadeira e acham que não estão pecando. E tem tantos crentes mentirosos, com piadinhas, com brincadeiras, mentindo, e já se tornou normal. O pecado se tornou normal e aquilo ali foi só uma brincadeirinha. Deus vai aceitar, que está a lista. Todos os mentirosos, o nome deles está ou estão, né, nesta lista dos que ficarão fora do céu. Todos os mentirosos ficarão fora do céu. Por isso, pense no que você está fazendo. Se fazia isso, não faça mais. Então, tenha cuidado com o que você faz e acha que é o correto. Procure saber na Bíblia se o que você faz não está desagradando a Deus. Então, muitas vezes a gente brincava, eu às vezes até brincava, não gosto de mentir, nunca gostei, mas às vezes tem algumas piadinhas, né, que a gente até ri, não é? Mas é pecado, não faça mais isso. O Salmo 15 nos é relatado o tipo de pessoas que morarão no tabernáculo do Senhor, que é Cristo. Eu já dei um estudo sobre o Salmo 15, não é? Aqueles que irão morar no céu. Lá diz a lista. Então, vou ler aqui um pouquinho. Salmo 15. O Salmo 15 nos diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Então, o tabernáculo do Senhor, de Deus, é Cristo. Então, quem morará em Cristo? Aí, aqui tem a lista. E a Bíblia diz, aquele que está em Cristo. Em Cristo. Aquele que está em Cristo, aquele que mora em Cristo. E aqui o salmista, né, Davi, diz, ele faz a pergunta: quem morará no teu santo monte? Monte santo. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, onde o Altíssimo se esconde, ou se escondia aqui na terra, ele se escondia no homem Jesus, ele estava dentro de Cristo, ele era o Espírito de Cristo. Mas, nos nossos dias, o Espírito de Deus está morando dentro de nós, né? Então, nós somos a habitação do Espírito Santo hoje, mas quando Cristo estava aqui, o Altíssimo morava dentro de Cristo. Então, versículo 2, aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aqui tem a lista dos que vão morar no monte de Deus, que moram no tabernáculo de Deus. Aquele que não murmura com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele cujos olhos despreza o que é vil, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com danos, o seu. Peraí, ainda vou ler direito. Mas honra aos que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu. E contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura ou com cobrança, né? Excessiva de juros. Tem gente que empresta uma coisa, empresta o dinheiro, mas cobra além do necessário. Então, aqui tem a lista dos que irão morar no Monte Santo,
que vão morar no santuário de Deus. Nem recebe peitas contra o inocente. Recebe peitas, suborno. Peita é porque essa Bíblia aqui tem umas palavras que pelo menos você tem que ir no dicionário para saber o significado. Então, peitas aqui é suborno. Nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então, quem está nessa lista são aqueles que vão habitar o céu. Então, no Apocalipse 21:8 é a lista dos que não vão habitar o céu. E aqui no Salmo 15 é a lista dos que vão habitar o céu. Então, em qual lista você está? Então, bom a gente pensar. Nós, como servos de Deus, que dizemos que Cristo é o nosso Senhor, será que nós estamos em alguma dessa lista aqui do Apocalipse 21:8? Se tiver fazendo alguma coisa, então abandone. Porque a lista é bem clara. Quem faz essas coisas não vai habitar o céu. Não vai para o céu. Então devemos abandonar os nossos pecados. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos entender que nós somos apenas aqui peregrinos. Este mundo não nos pertence. Deus nos tirou deste mundo para um novo mundo. Deus nos tirou da terra para o céu. Deus nos tirou deste mundo, desse lamaçal de pecados, para sermos limpos. Deus nos tirou da mentira e do engano para a sua verdade. Deus nos tirou das trevas para a sua luz. Deus nos tirou da perdição para a vida. Deus, Ele nos quer santo. Ele nos tirou da podridão do pecado para a santificação. E Jesus diz, no Apocalipse, se eu não me engano, se eu não estou enganada, capítulo 22, quem é santo, que se santifique mais. Mas quem é sujo, que se suje mais ainda. Então, quem é justo, continue fazendo justiça. Mas quem é injusto, continue fazendo injustiça. Então, há dois caminhos, o largo e o estreito. Quem está no estreito vai seguindo a Cristo, que é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse, ninguém vem ao Pai. Ele não disse, ninguém vai ao Pai. Ele disse, vem. Por quê? Porque o Pai estava nele. Então, para ir ao Pai, primeiro tem que ir ao Filho. Primeiro tem que ir à palavra encarnada. Porque a palavra é o próprio Cristo. Para ir ao Pai, tem que ir primeiro ao Filho. O Pai está no Filho em espírito. Então, pensemos nisso. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, que é rica, que nos ensina, oh glória, grandes ensinamentos, que o Senhor nos ajude neste tempo difícil, Pai. Tempo em que iremos enfrentar, está tão perto, Pai, tão perto desta nação passar pelo Teu juízo, como já começou. Para os incrédulos, para os que não querem o Senhor, é juízo, mas para nós é correção. Para nós é disciplina, para voltarmos para o caminho, para acordarmos deste sono espiritual. Que o Senhor nos perdoe, nos ajude, abra os nossos olhos espirituais. Tire essa trave dos nossos olhos para enxergarmos o mundo espiritual.
como realmente Ele é. Tanta gente buscando este mundo e só vê as coisas deste mundo. Mas nós, o teu remanescente, estamos de olhos espirituais bem abertos e acordados para vermos o agir do mundo espiritual, a guerra que está acontecendo entre as trevas e a luz, querendo tragar muitas vidas, estão tragando muitas vidas, mas o Senhor também está conseguindo muitas vidas para o teu reino. E assim eu te agradeço, que eu seja sempre um instrumento em tuas mãos e que cada um dos teus filhos que ouvem esta mensagem também estejam sendo instrumentos em suas mãos para alcançar outras vidas, para fortalecer o teu povo. E obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Mande essa live para outras pessoas. Muitas pessoas precisam ouvir isto, a mensagem verdadeira, para que mude as suas ações ruins e para que venha para a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. E até a próxima live.